Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Bem-vindos ao JA desta segunda-feira, 8 de outubro. Veja os destaques desta edição. O primeiro dia de compromissos dos candidatos ao governo de Minas depois da definição do segundo turno. Grave acidente entre dois carros mata 7 pessoas na BR-267 no sul de Minas. E ainda, polícia procura por mulher que sumiu depois de ser abordada de forma suspeita na rodoviária da capital. Agora, no Jornal da Alterosa. Os mineiros foram às urnas. No estado, teve político bem cotado que não foi eleito e até menos favoritos que conseguiram surpreender. Hoje, pelas ruas, o assunto foi o resultado das eleições. Veja na reportagem de Daniela Malman. Milhares e milhares de eleitores ontem foram às urnas para exercer a cidadania e escolher os candidatos a deputados, governador, senador e presidente. Depois dos resultados divulgados, muita gente já esperava, mas outros se surpreenderam. Surpreendeu sim, porque aqui em Belo Horizonte, aliás, em Minas Gerais, a gente não esperava que nós tivéssemos o Zema como o primeiro lugar, até porque nas pesquisas ele estava em terceiro, quarto lugar. Questão de Senado, para mim seria esse resultado mesmo, porque a Dilma, ela nunca morou em Minas Gerais e tudo, transferiu o título dela há pouco tempo para tentar voto. As pesquisas eleitorais também foram questionadas pelos eleitores. Elas mostravam alguns candidatos como favoritos, mas no fim do domingo houve surpresas. Aqui em Minas Gerais, o que surpreendeu foram alguns candidatos para governador e senador. Então a gente não sabe como que são feitas essas pesquisas. O nível de confiabilidade fica muito, colocado muito em xeque. Essas ferramentas que auxiliam o processo eleitoral. Isso cada vez mais vai cair em descrédito da população. Essas pesquisas, Ibope comprado, tudo comprado. Para nós de direita não foi surpresa o que veio. E surpresa maior que eu considero aqui em Minas foi o Zema. Quanto à busca por informações nestas eleições, grande parte dos eleitores utilizaram as redes sociais. Mas por rede social porque a gente trabalha, não tem muito tempo, a gente olha dentro do ônibus, dentro do metrô e fica muito mais fácil para mim no caso. Mas ainda há quem prefira se informar pelo modo tradicional. Seu Francisco foi cedo na banca para buscar o jornal. Quer ficar atualizado, eu sou aposentado, então a gente atualiza o que está passando, né? Política, essas coisas normais do nosso. Eu acho que a gente tem que se informar de todas essas formas. Sim. Buscar mesmo as informações, né? Pouco mais de 40% da Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi renovada. Das 77 vagas, 31 foram ocupadas por novos parlamentares. E apesar do índice ficar dentro da média anterior, especialistas apontam mudanças. O dia seguinte às eleições foi de tranquilidade na Assembleia Legislativa. Corredores vazios, gabinetes também. Deputados que perderam a disputa pela reeleição hoje não apareceram. E os novatos só estarão aqui em fevereiro. Com o resultado das urnas, 31 novos parlamentares chegam à Assembleia no ano que vem. Outros 46 deputados se reelegeram. Dados que revelam que a população quer mudanças, mas ainda foi cautelosa ao votar. A renovação será apenas de 40%. Muito pouca renovação. Acho que a renovação tinha que ser pelo menos 70%, né? Mauro Tramonte alcançou 516.390 votos. Mas o segundo mais votado já é antigo na casa. O deputado Sargento Rodrigues, do PTB, teve 123.648 votos. Bruno Em teve 120.252. Cleitinho, do PPS, alcançou 115.491 votos. Noraldino Júnior chegou a 114.807. Já para a Câmara Federal, o candidato mais votado em Minas foi Marcelo Álvaro Antônio, do PSL. O coordenador da campanha de Jair Bolsonaro em Minas e presidente regional do partido
teve 230.008 votos. Em segundo lugar, ficou Reginaldo Lopes, coordenador da campanha de Fernando Haddad em Minas Gerais, 194.332 votos. Na sequência aparecem André Janones, do Avante, Paulo Guedes, do PT e Áurea Carolina, do PSOL. Para este cientista político, a renovação teve índices que ficaram na média histórica recente. Mas desta vez, trouxe um novo perfil ao Legislativo Estadual e Federal. Por mais que o eleitor tenha mostrado uma insatisfação em relação à política e que tenha buscado algo novo nessa eleição, ela foi na mesma proporção de eleições anteriores. Mas houve uma mudança. A Assembleia tem um novo perfil. Tem mais empresários, tem mais pessoas ligadas à área evangélica e tem mais pessoas ligadas à área de segurança. No cenário nacional, segundo ele, o resultado das urnas também revelou uma tendência mais conservadora do eleitor. Pensando na composição dos 513 deputados, o que houve foi o enfraquecimento dos maiores partidos. Rodrigo Pacheco, do DEM, e Carlos Viana, do PHS, são os representantes dos mineiros no Senado pelos próximos 8 anos. Rodrigo Pacheco, do DEM, ficou com a primeira vaga, com cerca de 3.600.000 votos, ou 20,5% do total. O advogado e deputado federal tem 41 anos e é de Porto Velho, Rondônia. Então, o que vale mesmo é a pesquisa que a gente fez com as pessoas no estado de Minas Gerais, ouvindo essas pessoas, identificando um sentimento enorme de mudança, né, e uma intolerância com a mesmice da política. Então isso fez com que a gente fosse vitorioso. Com 20,2% ou 3,5 milhões de votos, a segunda vaga de senador pelo estado ficou com Carlos Viana, do PHS. O jornalista é natural de Braúnas, no Vale do Aço, e tem 55 anos. As pessoas querem a renovação da política e estão dispostas a investir naqueles que se mostrarem capazes e naturalmente ligados aos interesses da população. Os velhos nomes, a velha política, ela vai passar dias muito difíceis daqui para frente, porque se afastou do que a população quer. A maior surpresa que contrariou todas as pesquisas de intenção de voto foi o 4º lugar da ex-presidente. Dilma Rousseff era apontada como favorita para o Senado em Minas. Dilma Rousseff teve cerca de 15% dos votos, ou pouco mais de 2.700.000, quase 1 milhão a menos do que o primeiro colocado para o cargo em Minas. Após o resultado, a ex-presidente preferiu silêncio. Os mineiros voltam às urnas no próximo dia 28 para escolher, além do presidente da República, o governador do estado. Romeu Zema e Antônio Anastasia disputam o cargo no segundo turno. O candidato do Novo foi uma das maiores surpresas na eleição para governador deste ano. Ele aparecia no 3º lugar nas pesquisas de intenção de voto e saiu do primeiro turno com 42,7%, ocupando a primeira posição na preferência do eleitor. Eu diria que essa ascensão foi surpreendente, foi além da nossa expectativa. Nós esperávamos estarmos no segundo turno, mas não num primeiro lugar tão deslocado do segundo colocado. Anastasia foi eleito para o segundo turno com 29% dos votos. Nesse domingo, após conhecer o resultado, o candidato fez um pronunciamento. Nós nos preparamos para ter uma campanha de 2 turnos. Agora vamos apresentar de maneira muito clara, mais uma vez, as nossas propostas. Eu fico totalmente entusiasmado, animado com essa campanha ainda curta de 3 semanas, mas muito feliz, porque tenho certeza que a nossa proposta, mais uma vez, vai permitir ser levada a todos os mineiros. E hoje, no começo da tarde, o candidato do Partido Novo, Romeu Zema, esteve na TV Alterosa e participou do programa Alterosa Alerta. O candidato foi recebido pelo diretor executivo dos Diários Associados, Geraldo Teixeira da Costa Neto, o superintendente da TV Alterosa, Luiz Eduardo Leão, e o gerente de jornalismo da emissora, Ricardo Carlini. Durante a entrevista, Romeu Zema falou de compromissos de campanha relacionados a problemas mostrados todos os dias na TV Alterosa, como falta de medicamentos e insegurança, e prometeu reduzir gastos. Exato. Secretariado nosso, em vez dos 21 atuais, serão apenas 9 e todos serão escolhidos por critérios técnicos e profissionais. Não quero nenhum deputado no meu secretariado, não quero ninguém lá por pressão política. Zema também criticou os gastos de campanhas de outros candidatos
e afirmou, por exemplo, que se eleito poderá utilizar transporte por aplicativos. Sem helicóptero, sem avião a jato para lá e para cá. Metrozinho não vai porque aqui em BH não tem metrô, né? Não, vamos de carro, de Uber, como eu vim para cá hoje. Tá certo. Então tem muita opção barata aí. E foi assim que o candidato deixou a emissora para entrevistas em outros locais durante a tarde. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em todo o estado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul, sudoeste e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado na região metropolitana, no Triângulo Mineiro, oeste e na Zona da Mata, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Nas outras regiões, céu claro com névoa seca. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Os termômetros ficam entre 13 e 27 em Lavras. Oscilam de 18 a 36 em Resplendor. Em Ouro Preto, a temperatura vai de 16 a 31. E em Varginha, mínima de 12 e máxima de 30 graus. 7 pessoas morreram em um acidente na BR-267 em Cambuquira, no sul de Minas. 2 carros bateram de frente. Várias ambulâncias do SAMU e Corpo de Bombeiros foram empenhadas para o resgate das vítimas. Até o helicóptero Arcanjo foi acionado, mas infelizmente todas as 7 vítimas que estavam nos 2 veículos morreram no local. Foram dado todo o suporte, né? A equipe médica também do SAMU, em conjunto com o Arcanjo, o pessoal da aeronave do BOA, deu todo o suporte aqui na tentativa de reanimar as vítimas, mas não obtiveram êxito não. Segundo testemunhas, chovia no momento do acidente. 4 pessoas estavam no pálio com placas de Andrelândia e morreram na hora. Jean Carlos de Oliveira, de 34 anos, Maxwell Tomás da Silva, de 33, Carlos Bruno Correia, de 22 anos e Geno Everton Antônio da Silva Oliveira. As outras 3 vítimas estavam no carro com placas de São Lourenço. Maria Lúcia Fernandes, de 68 anos, Terezinha Altino de Oliveira, de 54 e Luiz Cláudio de Fonseca, de 49 anos. Segundo a polícia, testemunhas disseram que o carro dos trabalhadores que prestam serviço para uma empresa de telefonia teria rodado na pista. Segundo ele, o par estava muito rápido e ele perdeu o controle direcional, rodou na pista e bateu de frente com o carro dos parentes dele que estava vindo logo atrás. Essa versão, a perícia que vai falar se corresponde com o fato ou não. O trânsito teve que ser interditado e teve congestionamento por vários quilômetros da BR. É uma rodovia perigosa, a gente pede pessoal para que tenha atenção na hora de estar dirigindo por aqui. Trafega muito caminhão por aqui, então se torna um local mais perigoso que os demais. Também no sul de Minas, só que em Varginha, o motorista de um coletivo passou mal ao volante e bateu em 11 carros. Foram pelo menos 11 veículos atingidos. O acidente aconteceu próximo à Igreja Matriz de Varginha, na região central. Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle da direção na avenida. Ele bateu em carros que estavam estacionados. Um deles foi prensado contra uma caçamba. Segundo a polícia, o motorista de 37 anos teria passado mal. Ele foi socorrido pelo SAMU. Por sorte, ninguém teve ferimentos graves. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto daqui a pouco com as reclamações de eleitores que ficaram na dúvida se o voto foi ou não computado. E ainda tem também a análise das eleições com a cientista política Berta Macaron. Não saia daí. A Polícia Militar registrou 133 ocorrências em todo o estado relacionadas a crimes eleitorais. 91 pessoas foram presas neste domingo. O Tribunal Regional Eleitoral substituiu 487 urnas que apresentaram problemas em Minas. Aqui em Belo Horizonte, vários eleitores procuraram a polícia para registrar ocorrência depois de não terem conseguido confirmar o voto para presidente. Fiquei em torno de 1 hora e 30 minutos. Com paciência? Sim, bastante.
Mas nem todos os eleitores tiveram paciência com algumas ocorrências. Eu chamei a polícia está aqui, eu estou fazendo um boletim de ocorrência. Alguns problemas foram registrados em várias regiões da capital. A votação de alguns eleitores teria sido finalizada antes da escolha do candidato a presidente. Em alguns casos, a foto do candidato não apareceu, mas a grande maioria reclama da mesma situação. A finalização do processo antes de apertar a tecla confirma. Todos eu ouvia um sinal sonoro. Apertava confirma e ouvia um sinal sonoro. O último, para presidente, não apareceu a imagem, começou a aparecer a imagem e quando eu fui apertar confirma, já apareceu uma barra gravando 25% e fim. Antes de eu apertar confirma, já finalizou. O mesmo aconteceu com outras dezenas de eleitores. Eu votei em todos os candidatos tranquilamente e todos emitiam o sinal sonoro. E quando foi o último para presidente, ele automaticamente já deu o processo por encerrado, fim, e tocou a musiquinha. Eu acho que transparência é uma coisa que deveria ser a prioridade e aparentemente não é. Eu votei, mas estou na dúvida se o meu voto realmente foi para o candidato que eu votei. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais disse que as situações serão apuradas. Tenho conhecimento dessas denúncias. Essas denúncias têm ocorrido não só em Minas Gerais, sei que aconteceu também em São Paulo e Rio de Janeiro, pelo menos 2 estados. Competirá, portanto, com uma abrangência maior ao TSE apurar. De acordo com a Justiça Eleitoral, centenas de urnas foram substituídas. A Polícia Militar atendeu diversas ocorrências e fez várias prisões. Tudo de forma tranquila, serena, tudo dentro do que era esperado, do que sempre ocorreu. Hoje, o TRE reforçou que não recebeu nenhuma ocorrência relacionada ao problema de conclusão do voto, mas que, caso receba, elas serão apuradas. Veja agora a análise das eleições feita pela cientista política e repórter especial do Jornal Estado de Minas, Berta Macaron. Está dada a largada para o segundo turno. Em Minas Gerais, a ascensão de Romeu Zema do Novo na reta final da campanha, retirando votos de Antônio Anastasia, que liderava a corrida, mudou a configuração de segundo turno. Ao invés da tradicional disputa entre PT e PSDB, que caracterizou as 4 últimas sucessões estaduais, teremos um embate entre o empresário outsider e o senador tucano. Já no plano nacional, um congresso de perfil eminentemente conservador sugere a trabalhadores que haverá mais perdas de direitos. Bancadas expressivas da Bala e da Bíblia também sugerem que não haverá folga no plano dos costumes e que o Estatuto do Desarmamento está com os dias contados, liberando armas para que cada besta solte a sua própria fera. Este é o triste fim de festa. Façam as suas apostas. Daqui a pouco, a polícia divulga imagens que podem ajudar a identificar o suspeito do desaparecimento de uma mulher na rodoviária de Belo Horizonte. Nós voltamos já já. A Polícia Civil divulgou hoje imagens de um suspeito do desaparecimento de uma mulher de 41 anos. Ela foi vista pela última vez desembarcando de um ônibus na rodoviária da capital. As informações com o repórter Wagner de Oliveira. Nas imagens divulgadas pela Polícia Civil, é possível ver Marta Soares da Fonseca, de 41 anos, saindo de um ônibus na rodoviária da capital. Antes de desembarcar, a mulher, que parece desconfiada, pede informações ao motorista. Ela desce e é abordada por um homem. Marta se afasta para conversar com o carregador de malas e depois sai do local com o rapaz que a abordou na porta do ônibus. Essa outra câmera mostra Marta sentada conversando com ele no corredor do terminal. Depois, eles saem juntos da rodoviária. Segundo a Polícia Civil, Marta está desaparecida desde o dia 17 de setembro, quando foi vista pela última vez aqui na rodoviária. A mulher, que mora em São Joaquim de Bicas, voltava do Espírito Santo. Segundo a família, ela foi visitar o namorado. O homem que foi visto com Marta pode ajudar nas investigações para saber o que aconteceu com a mulher. Ele ainda não foi identificado. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar esse homem que aparece nas imagens, o número é o 0800 28 28 197.
O JA termina aqui, você fica agora com as notícias do país e do mundo no SBT Brasil. Eu te espero amanhã às 7h15 da noite. Uma ótima semana para vocês e até lá. Tchau. Jornal da Alternativa.